Olá, muito bom dia, que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja com você. Vamos continuar os estudos das nossas lições. Eu sou Raquel Lage e estou estudando com vocês a lição da Escola Sabatina dessa semana, a lição de número 9. Hoje, o tópico do nosso estudo é um exemplo de falso arrependimento. Quando a gente fala sobre falso arrependimento, eu tenho certeza que você lembra de alguém. Exatamente. Essa pessoa a qual nós vamos falar agora. A pergunta nos direciona a uma reflexão e diz: Judas se arrependeu de ter traído Cristo às mãos dos principais sacerdotes? O que você acha? Coloca aí nos comentários se Judas realmente teve um verdadeiro arrependimento. Então o texto aqui conta a história de como que Judas traiu, ele comprou, né? Ele entregou Jesus por moedas de prata, entregou para aqueles homens, para os sacerdotes que queriam atentar contra Jesus. E depois que ele entregou Jesus, que mostrou a esse daqui, ele aparentemente se arrependeu. Olhando assim, né, dá até uma dó no coração. Poxa, ele foi lá, pegou aquelas 30 moedas e jogou, deu para ele de novo, falou, fica aí, porque eu traí o Filho de Deus e tal. E os sacerdotes disseram para eles, gente, não tem nada a ver com isso não, isso é um problema teu, que o nosso combinado já foi feito. Mas será que realmente Judas se arrependeu? Será que ele só professou aquilo ali? Será que foi só uma emoção momentânea? Nós já estudamos nos tópicos anteriores que o verdadeiro arrependimento, ele produz uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, ele deixa aquilo ali para trás. Mas o que aconteceu com Judas depois que ele traiu Jesus? Ele foi se enforcar. Então realmente foi um verdadeiro arrependimento? Se ele tivesse se arrependido, ele não teria então se enforcado. Então a gente vê que isso é um falso arrependimento. Ele produziu uma sensação, mas ele não verdadeiramente se arrependeu. O texto inspirado, ele é maravilhoso. Ele fala assim: quando o pecado enfraquece no pecador a capacidade de discernir entre o certo e errado, o ser humano já não consegue enxergar o santo, continua parcialmente. Não, o ser humano já não consegue enxergar os próprios defeitos de caráter, nem reconhece a gravidade do mal que praticou. A menos que se entregue ao poder convencedor do Espírito Santo, continua parcialmente cego com relação ao próprio pecado. Suas confissões não são sinceras, nem nascem do coração. Cada vez que reconhece suas faltas, acrescenta uma desculpa para justificar a sua maneira de agir, declarando que se não fosse por determinadas circunstâncias, não teria cometido esse ou aquele pecado. E olha que coisa mais interessante. Mediante a fé e a oração, todos podem cumprir os requisitos do Evangelho. Nenhum homem pode ser forçado a transgredir. Primeiro deve concordar. A alma deve propor o ato pecaminoso antes que a paixão controle a razão ou a iniquidade triunfe sobre a consciência. Por mais forte que seja, a tentação nunca é desculpa para o pecado. Tem até um texto que fala que não é pecado, né, ser tentado, o pecado está em ceder à tentação. Então todos nós somos tentados a todo momento. O pecado está em ceder à tentação. E aqui fala, mesmo que ela seja muito forte, nesse caso era uma proposta muito grande para Judas, aquelas 30 moedas de prata. Era muito dinheiro, mesmo que seja muito forte. Ele não teria pecado se não tivesse cedido à tentação. Bom, como estamos falando sobre verdadeiro arrependimento, sobre um exemplo falso de arrependimento, Judas não se arrependeu verdadeiramente. E a pergunta B fala, explique se esse foi ou não um tipo de arrependimento que leva à vida eterna. Não é um tipo de arrependimento que leva à vida eterna, porque ele foi em seguida se enforcar, ou seja, não produziu uma mudança de comportamento. Se ele tivesse verdadeiramente se arrependido, ele não teria se enforcado logo após esse incidente, essa situação, e também ele teria estado junto com Jesus, ele teria realmente se humilhado, ele teria mudado o comportamento. Então, muitos estão se enganando e se metem em planos com os quais o Senhor não tem nada a ver. Às vezes a gente fala assim, foi Deus quem permitiu. Nada disso, são escolhas nossas.
Muitas coisas são consequências das nossas escolhas. Deus nos deu livre-arbítrio, nós podemos escolher o que fazer. Então, nós precisamos escolher aquilo que é certo. O único caminho seguro é obedecer à palavra do Senhor. Contudo, em vez de fazerem isso, muitos se dispõem a tentar coisas maravilhosas. Acham mais fácil planejar coisas grandiosas para o futuro do que esvaziar-se do próprio eu, entregar o seu coração, mente e vontade a Deus e concordar em ser moldado por aquele poder que pode criar e destruir. Pela oração e estudo das Escrituras, que jovens, mulheres, crianças examinem criticamente os próprios motivos e vejam se a própria vontade e inclinações não tenham os afastados dos requisitos de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar a fazer esse autoexame, essa autoanálise e ver onde estamos errando e mudar o nosso comportamento. Um abraço, fiquem com Deus, nós continuaremos nossos estudos amanhã.